Para entrar na antiga casa de Dom Pedro II, hoje Museu Imperial, é preciso calçar uma espécie de pantufa. Parece estranho, mas é que tudo aqui é original de 1845, inclusive o chão. Então a ideia é preservar. Quero só ver como é andar com essa pantufa. Este é o primeiro palácio de Petrópolis. Foi aqui que a cidade começou? Eu digo que a ideia do palácio, a ideia da casa, é anterior à ideia da cidade. Paralelamente, informaram, solicitaram, sugeriram a Dom Pedro II que, junto à sua casa de verão, fosse constituída, fosse criada, fosse fundada uma cidade. E assim teve início. Ou seja, existe um vínculo umbilical entre essa casa e a cidade que se formou ao seu redor. É verdade que ele passava as férias de verão aqui e que essas férias duravam mais ou menos 6 meses? Sim, na verdade, o palácio tinha essa função, ou seja, era o local do veraneio ou vilegiatura, como eles chamavam. E hoje esse palácio se transformou em um museu que abriga peças importantíssimas para a história do Brasil e relíquias, né? Nós estamos em uma das salas, que é a sala de jantar, e vamos fazer então um passeio pelo museu e conhecer outros lugares belíssimos. Vamos Perfeito, lá? Vamos lá. Essa é a sala mais animada do palácio, sala da música e baile. A família imperial era festeira? Gostavam de uma festa? E musical, né? Todos tocavam instrumentos. Dom Pedro I era o compositor, o hino da independência é da autoria dele. Enfim, aquele é o local, digamos assim, muito, diria, frequentado. E aqui nós temos instrumentos musicais raríssimos. Sim, a espineta Matias Bosten, ela foi produzida em 1785, né, por esse germânico radicado em Portugal, em Lisboa, e é a única peça desse fabricante que sobreviveu. E Dom Pedro II tocava espineta? Dom Pedro II tocava violino. Nós temos aqui uma peça que foi um presente do fabricante a ele, uma peça francesa, do Renaissance, e Dom Pedro II utilizou essa peça por mais de 20 anos. A coleção de obras de arte do museu é impressionante. São mais de 300 mil itens. E há telas aqui muito importantes que contam momentos da história do Brasil, como essa aqui. Que momento é esse? É exatamente a coroação e sagração do imperador Dom Pedro II. Os imperadores brasileiros eram coroados, sagrados e aclamados. Dom Pedro II foi aclamado aos 5 anos. Restava as outras 2 cerimônias que ocorreram em julho de 1841. Portanto, ele com menos de 15 anos se torna imperador do Brasil. Essa, sem sombra de dúvidas, é a peça mais valiosa do museu. Do que essa coroa é feita? Bom, quase 2 quilos de ouro, 639 brilhantes e 77 pérolas. É a peça máxima da ourivesaria brasileira. Nossa, é maravilhosa. Se nós fôssemos falar em valor, teria como calcular quanto essa coroa poderia custar? É incalculável, porque não é apenas o valor financeiro, digamos assim, tem um valor simbólico, histórico, enfim, seria realmente incalculável. E eu encerro essa visita maravilhosa ao Museu Imperial ao lado da pena de ouro que a princesa Isabel usou para assinar a Lei Áurea e mudar a história do Brasil. Ela assinou essa lei aqui em Petrópolis? Ela, na verdade, estava em Petrópolis, ela foi ao Rio, assinou a Lei Áurea por volta das 14 horas e voltou para jantar com os filhos naquele 13 de maio de 1888, que foi um domingo. Essa peça, o mais importante para nós, é afirmar que ela é o nosso passaporte para a civilização. Ou seja, a liberdade aqui conquistada. Falta ainda a igualdade e a fraternidade. Professor, foi um prazer passear pela história do Brasil com você e conhecer um pouco mais do museu. Muito obrigada, viu? Pela visita, adorei. Obrigado.